todos, olá a todas! Hoje eu venho trazer uma reflexão de um tema bastante intrigante, que é errar, cair e levantar. Errar ou reconhecer o erro não é uma coisa muito simples para nós. Aliás, o ser humano tem por natureza uma dificuldade de fazer uma autocrítica de si mesmo. O ser humano tem uma dificuldade de reconhecer seus próprios erros. E isso é da natureza humana. É da natureza humana por quê? Porque é uma maneira do ser humano se proteger daquilo que ele entende como verdade dele, com as suas crenças que ele constrói durante a vida. Existem pessoas que sabem lidar melhor com os erros, que sabem ressignificar os erros. Tem pessoas que têm mais dificuldade, que sofrem mais com os erros. Isso também é uma questão natural do ser. Claro que tem pessoas que tiveram uma estrutura familiar que leva ele a ter uma forma mais resiliente de lidar com o seu dia a dia e justamente sabe lidar com os seus próprios erros. E tem pessoas que têm mais dificuldades com isso. Mas isso não é uma questão de culpados, é uma questão da própria natureza nossa, a partir das experiências que nós tivemos com a própria vida. O mais difícil de tudo é reconhecê-los. Essa é uma etapa muito complexa para o ser humano e não é para mim ou para você, é para todos, porque fazer autocrítica, olhar no espelho e falar, caraca, espera aí que eu sou responsável pela minha intenção, eu sou responsável pela minha ação e eu também sou responsável pelo resultado da minha ação, não é uma maneira muito simples de nós construirmos isso. Aliás, a consciência nossa, ela tem ali uma estratégia muito grande para lidar com os erros, que é a justificativa. Sempre que nós erramos, tendemos a justificar esses erros de alguma maneira. E essa também é uma parte natural do ser. Mas a gente poderia pensar um pouco diferente sobre a questão dos erros na nossa vida. Aliás, se não fossem os erros, a gente não evoluiria, a gente não se tornaria pessoas melhores, a gente não conseguiria lidar com todas as problemáticas na vida. Os erros é justamente onde nós aprendemos a viver a própria vida. Errar é uma questão natural. O que a gente precisa é amadurecer a maneira de como nós interpretamos esses erros, para que esses erros nos tornem verdadeiras experiências de vida. E o primeiro passo disso, a primeira ponto fundamental para a gente conseguir construir sempre uma pessoa melhor, sempre uma pessoa mais resiliente, sempre uma pessoa com a capacidade cognitiva, de comportamental, que saiba lidar com momentos, que saiba lidar com situações, que saiba lidar com o dia a dia, que tenha essa flexibilidade de lidar com o dia a dia. O primeiro passo que nós temos que entender sobre nós mesmos é que somos seres passíveis de errar, somos seres passíveis de cometer equívocos, porque não é só uma questão ou outra questão do que está acontecendo, mas é um processo interno nosso de interpretar cada situação que nós estamos presentes. A gente sempre tem que lembrar que o ser humano, ele sempre faz uma aposta para o instante seguinte. A velocidade do consciente com o inconsciente tem um tempo que varia ali de 200 milissegundos até 10 segundos de antecipação, ou seja, às vezes a gente toma ações que a gente só vai ter consciência segundos depois daquilo. E isso é da condição humana. O cérebro humano, ele sempre está fazendo uma aposta para o instante seguinte. E é justamente essa aposta do instante seguinte que é onde pode existir a condição de errarmos. Porque nós não pensamos, não trouxemos a consciência das nossas ações naquele momento. E isso acontece muito, e principalmente nessa vida imediatista, essa vida de hiperatividade, essa vida que você tem que estar em movimento constante, que você tem que estar feliz, que você tem que estar alegre, que você tem que estar fazendo algo. E isso vai como sobrecarregando nossa capacidade de consciência de nós com nós mesmos e com as nossas ações, que prejudica, muitas vezes, entender o que nós estamos fazendo ou conseguir compreender por que nós fizemos aquilo que nós fizemos. Então, a primeira parte que surge e que possibilita que a gente consiga melhorar essa relação nossa com a vida e que de alguma forma, nos ajude a minimizar os nossos erros, é justamente começar a reconhecer que somos factíveis deles. É passível entender que nós erramos.
e que esses erros é onde está o aprendizado. E isso justamente parte de uma segunda etapa, que é essa conscientização. Espera aí, eu errei, mas o porquê que eu errei? O que aconteceu naquele momento? O que me levou a errar? O que me gerou dentro daquela estrutura do que eu estava pensando, da maneira que eu estava agindo, a cometer esse erro? Qual foram os causadores disso? Essa parte é muito importante, porque muitas vezes os erros que são nos atribuídos não é porque efetivamente foi um erro cometido, mas maneira de interpretar uma ação que nós tomamos, algo que nós fizemos, mas que para outra pessoa tem uma outra representação e para você tem um outro significado. Ou seja, essa conscientização de sentar, falar, peraí, beleza, sou factível a erro, mas também preciso entender o que é que eu errei, o que aconteceu, o que de fato há nessa minha ação que gerou essa problemática que é entendida como erro. Errar é a maneira mais prática e a melhor maneira de aprendermos com a vida. Está no erro a única forma de sabermos que aquela possibilidade não vale a pena mais ser tentada, porque ali há erro, ali não deu certo, aquele caminho não é o melhor caminho. Vamos pensar em outras maneiras, outras possibilidades para lidar com isso, outras formas de pensar. Vamos sair um pouco desse universo no qual você está focado e tentar ver sobre perspectivas diferentes, justamente para que você consiga minimizar e evitar que erros futuros aconteçam. Uma outra questão importante de entender do erro é que o erro também ele é um balizador se efetivamente aquela ação te pertence. Muitas vezes a gente toma uma ação por motivações que a gente nem desconhece e às vezes por motivações que são externas a nós, que tem muito mais a ver com a preocupação do que o outro espera de nós do que aquilo que realmente importa para nós. E quando nós erramos, nós simplesmente percebemos que aquilo não tem muita importância. Ou seja, também é um balizador de nós buscarmos equilibrar o que efetivamente importa e se vale a pena tentar novamente e persistir para que a gente possa encontrar caminhos melhores para não errar e alcançar aquilo que desejamos, aquilo que está na nossa vontade, ou se não vale a pena, porque realmente aquilo não era exatamente o que a gente esperava como resultado, ou que efetivamente venha a fazer sentido para nós. Então o erro também a gente pode interpretar ele de uma maneira que ele também nos ajuda a reflexionar do que nós estamos fazendo com a vida. Será que a maneira com que nós estamos lidando com a vida é a maneira no qual nós desejamos efetivamente, a que queremos para nós? Então, dentro do erro também há um aprendizado comportamental que vai nos mostrar, que vai nos demonstrar justamente que as perspectivas, aquilo que efetivamente estamos colocando em ação, pertence a nós mesmos. Um dos pontos que eu acho que é importante todos nós refletirmos sobre a questão ao erro e por que nós cometemos eles. Aliás, por que a gente muitas vezes torna ele mais viável, ou seja, torna a perspectiva de uma ação se tornar em erro, está na falta de planejar, na falta da meta. Você não ter muito claro a sua meta, qual é o seu objetivo com a sua ação. E isso nos remete a criar várias ações simultâneas e nessas ações você cometer erros que não foram muito bem planejados e por isso aconteceram. A gente tem que entender que não é a quantidade de ações que nos faz pessoas melhores, mas o planejamento, a forma de analisar, a forma de entender a importância do que nós estamos fazendo, que efetivamente importa. Então é melhor você fazer ações menores, em menor quantidade e também com expectativas menores do que o resultado final, mas e construindo suas ações de passo a passo, planejada, estruturada, que tenha por fim o objetivo de toda
esse empenho que você está se dedicando àquela ação para que você alcance o resultado que você quer. Não é simplesmente eu tenho uma vontade, eu estou motivado pela vontade e eu vou fazer essa ação esperando que com essa ação eu tenho esse ganho. É mais importante ter o planejamento, ter na cabeça a meta, o objetivo daquilo, porque muitas vezes a gente, volta a repetir, a gente está num mundo atribuído de tanta de multitarefa, de tanta hiperatividade, que a gente acaba construindo tantos campos, tantas linhas de ações, que a gente não conclui nenhuma delas e com isso gera aquilo que não deveríamos gerar pelas nossas tentativas e acertos e erros. Que é aquilo que eu chamo de crenças limitantes. Ou seja, essa frustração de nada está dando certo, talvez não é porque nada esteja dando certo, porque não é porque tudo está dando errado, mas porque existem tantas áreas que você está querendo seguir, tantas perspectivas que você começa a agir, que você não consegue dar foco e nem consegue planejar de maneira adequada, ou construir metas para alcançar aquilo, ou efetivamente ter um objetivo claro e muito intrínseco dentro de você, que aquele objetivo realmente vai te trazer algum significado, ter alguma importância na sua vida. Então o ato de planejar a vida, o ato de você construir metas que são passíveis de ser alcançadas. É claro que meta não é você construir uma meta no limite. Vamos dar aqui um exemplo muito supérfluo. Né? Eu vou na academia, eu posso pegar 20 quilos. Então eu só vou lá e pego. Não, você coloca ali 25, 30 quilos como meta, mas você sabe que é passível. Se você se empenhar, se você se dedicar, se você colocar esforço ali, você sabe que você vai conseguir levantar aquilo ali. Ou seja, você sabe que essas metas elas estão um pouquinho acima do seu limite, mas é justamente esse limite que abriga ali de você fazer mais e tentar fazer o seu melhor, justamente para que você consiga, de passo em passo, reconhecer que há um esforço intrínseco nisso, há uma dedicação de você com isso, e justamente nesse momento, nessa dedicação, nesse esforço, que você vai encontrando valores, como também vai reconhecendo toda a sua trajetória, tudo aquilo que você passou para ir alcançando metas até buscar o objetivo. Então é fundamental que você traga para você sempre algo como ação, como uma busca para a sua vida, seja no emprego, seja nas relações pessoais, seja no amor, seja numa relação amorosa, ou seja, sempre traga junto com as suas ações, com a sua perspectiva daquilo que você quer de retorno, uma clareza muito grande dos seus objetivos, do porquê você está fazendo, do porquê você está agindo assim, do porquê que você está levando a vida dessa forma. Porque dessa maneira você consegue ter controle sobre si mesmo. Clareza, propósito, foco, disciplina, perseverança, paciência, tudo isso é o que compõe as nossas escolhas, é o que compõe as nossas ações e que faz com que ela nos ajude a aprender com o dia a dia, aprender com a vida. E não fazer várias coisas, isso pouco importa, não é a quantidade, sim a qualidade daquilo que faz, se aquilo realmente te pertence, ou seja, se aquilo faz parte de você com você mesmo. Uma outra questão que eu acho fundamental para falar sobre erro é que nós não podemos tornar o erro uma crença limitante. E como evitar isso? E como não deixar ela se tornar uma crença limitante? Por que eu falo isso? Porque o cérebro ele tem como artifício básico da vida repetir aquilo que deu certo, que é o que nós chamamos de motivação. E desmotivação é evitar repetir algo. Ou seja, o nosso cérebro ele é movido a aquilo que já deu certo no passado. Então ele sempre quer repetir aquilo. Ele sempre vai colocar suas intenções para ações, fazendo com que você, de alguma forma, alcance aquele prazer daquilo que ele já reconhece como conquistas ou como acerto de vida. E ele tenta sempre transformar em crenças limitantes aquilo que nos gerou dor e sofrimento, aquilo que deu errado. E a gente não pode permitir isso, senão a gente vai limitando muito a vida. E a única maneira de saber lidar
com a vida é justamente ressignificar aquilo que nos limita, ou seja, ressignificar as crenças. Se você errou, não quer dizer que você vai errar novamente. Se você fez algo, se você tomou certas decisões, se você agiu de certa forma e aquilo trouxe resultados negativos, que trouxe a sensação de errar, isso não quer dizer que vai acontecer novamente se você tentar de novo. Aliás, você vai estar mais maduro, você vai estar mais experiente para não errar daquela forma. Você vai construir outras maneiras que podem te levar ao sucesso. Se você pegar histórias aí de grandes empreendedores, um deles que eu acho que vale a pena você pesquisar quando tiver oportunidade, é a história do Yamaha. A perseverança dele, o sonho dele era tão claro, ele tinha tanta certeza daquilo, e todas as vezes que ele errava, ele trazia para ele falar, cara, eu estou conseguindo, com meus erros, fazer aquilo que era algo tão banal, se tornar algo tão perfeito, algo tão extraordinário, que foi o resultado dos erros dele que levou ele, naquele período, a construir uma máquina que foi reconhecida como algo totalmente extraordinária. Então, sempre traga isso. Sempre que você errar e você sentir que, ou a sua intuição trazer para você, não faça isso, não faça isso, não faça isso, meça, coloque na balança, traga valor para aquilo. Porque talvez você buscar repetir e desafiar a você mesmo para aquilo que der errado, porque você quer aquilo, mas tem medo, tem esse bloqueio em você, essa intuição falando, não faça, não faça, não faça. Respire, dê um tempo, traga para a consciência esse sentimento, traga para a lógica, uma maneira que você possa avaliar conscientemente para ver se vale a pena, porque às vezes você vai desafiar você mesmo e vai conseguir ressignificar esse erro. E é justamente porque você errou no passado que você agora tem a chance de acertar. Porque você já sabe o que você não deveria fazer. E agora você tentando novamente, você tem outras possibilidades muito além daquelas que você tinha naquele momento. Bom, como que a gente pode superar nossos erros? Como que a gente pode tornar o erro uma lição de vida para que a gente efetivamente sempre esteja nesse percurso, essa responsabilidade, nessa liberdade e responsabilidade de sermos pessoas melhores? Toda vez que você errar e sentir algo muito ruim, algo negativo, uma sensação que efetivamente te leva ao desânimo, te leva ao desequilíbrio, te leva até a dor ou o sofrimento daquilo não ter dado certo, porque você investiu tanto, você apostou tanto, respire e entenda o que você aprendeu com aquilo. Quando a gente tenta encontrar valores naquilo que nós fazemos, esse acho que é o momento mais lindo do ser humano, dele com ele mesmo. É esse respirar e falar assim, caraca, cara, como isso me ensinou? Como isso me ensinou? Mas para isso, você tem que meio que desafiar você com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Como eu falei lá no começo, toda vez que a gente erra, a gente vai buscar justificativas. A gente vai tentar encontrar culpados, vai tentar encontrar algo que justifique aquele erro, ou vai tentar encontrar de alguma maneira maneiras de não nos acuarmos, falando assim, não, cara, foi você que errou, a responsabilidade é sua, não tem outra pessoa. Esse momento talvez seja um dos momentos mais lindos do ser humano, que é quando ele volta para ele mesmo e fala, peraí, que eu tenho um dedo de responsabilidade nisso, e da intenção da ação e do resultado da ação é minha responsabilidade. Então eu preciso aprender com isso e trazer para você esse aprendizado. Uma outra questão que eu acho que vale a pena refletir é não se lamentar, é não achar que aquilo foi perdido, porque não foi. Toda experiência de vida ela é válida. Toda experiência nos faz tornarmos pessoas melhores. Então, não lamente. Pelo contrário, agradeça. Agradeça que você tenha que aquilo
mais dolorido, por pior que tenha sido o retorno daquela sua ação que não deu certo, ali tem muito aprendizado e ali tem muito a ver com você mesmo. É uma questão identitária que permite você construir personas pela vida melhores, que você consiga se aprimorar como ser, que você consiga efetivamente demonstrar que você está num processo evolutivo, um processo de aprendizado contínuo, um processo de melhoria contínua, um processo de que você é uma pessoa que tem a cada instante capacidade de ser uma pessoa melhor, de tornar uma pessoa mais capaz, uma pessoa mais instruída, uma pessoa com experiências novas, uma pessoa que traz por si um conjunto de conhecimentos que torna você uma pessoa mais significante para a vida, ou seja, mais importante de você com você mesmo e de você com as outras pessoas. E o último ponto que muitas pessoas, principalmente quando a gente vai trabalhar, fazer algum trabalho cognitivo, muitas pessoas elas tentam subtrair os seus erros ou tentar colocar nelas suas culpas e isso levar a buscar refúgios, né? Maneira de fugir dela mesma, que aí vai, enfim, vai para sei lá, para bebida, vai para depressão, vai para vícios, vai para insignificância, ou seja, a pessoa buscar refúgios de tentar não encarar ela com ela mesma. E isso não leva a lugar nenhum, porque esse talvez seja o maior dos erros, que dificilmente você tenha capacidade de sozinho voltar à sua lucidez. O erro ele tende a nos levar a alucinar, ele tende a nos levar a pensar coisas que não deveríamos pensar. O erro tende a nos levar a se sentir uma pessoa que nós não somos. Mas isso é parte, esse sofrimento, essa angústia, essa dor, é parte da nossa própria evolução. Então, se você se sentir que você, em algum momento, tá criando, de alguma maneira, maneiras de evitar ver você com você mesmo, compreender você com você mesmo, enxergar você com você mesmo, para que você consiga reconhecer tanto os seus acertos como os seus erros, procure um bom profissional, porque talvez ouvir o outro possa te ajudar a fortalecer não só a sua essência, mas os seus valores, porque todos nós trazemos valores incríveis em nós. É que às vezes esses percalços da vida, esses entraves, esses desafios são realmente complexos de lidar, principalmente quando o ambiente não ajuda, quando as pessoas em volta não estão ali, não são pessoas que estão efetivamente ajudando a iluminar a sua alma. Então, muitas vezes a gente se sente desamparado, se sente solitário, se sente entristecido, se sente pequeno com o mundo. E nesse momento, não tenta lutar você que você não. Dê a mão para uma pessoa, um profissional da saúde mental que possa te ajudar, te aconselhar, fazer você enxergar você mesmo. E também, de vez em quando, faça uma autoanálise para você não cair nos viés que você mesmo constrói com a vida. De qualquer forma, a mensagem que eu quero dizer aqui é que errar é bom, errar nos ensina. Errar é no erro que está onde podemos ter as melhores lições da vida e de como lidar com a vida. Então, espero que você reflita sobre o que eu falei aqui, espero que isso traga de alguma maneira, toque seu coração e comece a observar os seus acertos e também os seus erros, o que eles estão ensinando você. E se eles continuam persistindo, é porque talvez as escolhas que você esteja fazendo estejam muito distante de você com você mesmo. Beleza, pessoal? Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like, faça os comentários. Se tem algo que você não entendeu, algo que não condiz com o que você pensa, deixe nos comentários. O objetivo desses bate-papos aqui é justamente aprendermos juntos. Não sou dono da verdade, não sou nenhum guru, mas eu gosto e quero sempre trazer essas reflexões da psicologia social e comportamental para que ajude a gente sempre a construir um ser melhor. A gente sempre aprendemos a lidar com a vida de uma maneira mais inteligente e mais feliz. Muito obrigado e até a próxima.